Oi, pessoal do segundo ano, tudo bem? Eu venho trazer para vocês hoje uma explicação sobre pronome, que se encontra lá no capítulo 12 do nosso livro, certo? Então vamos lá. Bom, os pronomes, eles identificam participantes com interação, eles retomam termos ou ideias mencionados, né, que no caso são os pronomes substantivos, e eles determinam ou especificam o substantivo, que são os pronomes adjetivos. Então, lembrando que pronome substantivo é quando ele representa um substantivo. Por exemplo, se eu coloco bem assim, convidei Pedro para a festa e substituo pelo pronome o, colocando convidei-o para a festa, esse o é caracterizado como pronome substantivo, porque eu estou fazendo a representação de um substantivo através desse pronome, tá? E quando a gente diz pronomes adjetivos, que são os pronomes que especificam, que determinam um substantivo. Por exemplo, se eu coloco assim, esta casa é antiga. Quando eu digo esta casa, eu estou especificando que casa que é. Estou restringindo a extensão desse significado. Não é qualquer casa, é esta casa, tá? Então, quando tem esse tipo de substantivo, a gente diz que são substantivos adjetivos. E dentro da classificação dos pronomes, nós temos os pronomes pessoais, nós temos os pronomes de tratamento, tá? Temos os pronomes pessoais, marcar aqui. Os de tratamento, nós temos os pronomes possessivos, os pronomes demonstrativos, os indefinidos, os relativos e os pronomes interrogativos. E agora a gente vai ver sobre cada um desses, certo? Bom, pronomes pessoais. O que vem a ser os pronomes pessoais? Pronome pessoal, ele faz referência direta às pessoas do discurso, que são sempre pronomes substantivos. Então, esses pronomes pessoais, eles fazem referência à primeira, segunda e terceira pessoa do discurso, tanto no singular quanto no plural, tá? E quando a gente fala de primeira pessoa, nós estamos falando, nos referindo daquela pessoa que fala, certo? É a pessoa que fala. A segunda pessoa é a pessoa com quem se fala. E a terceira pessoa é a pessoa de quem se fala. E tanto primeira, segunda ou terceira pessoa, nós temos tanto singular quanto plural. Da primeira pessoa, dos pronomes, dentro desses pronomes dessas pessoas do discurso, nós temos os pronomes de caso reto e nós temos os pronomes de caso oblíquo. Os pronomes de caso reto são os pronomes que são os sujeitos dos verbos, tá? Então, eles sempre vão desempenhar a função de sujeito dentro da oração. E os pronomes oblíquos, eles desempenham a função de complemento verbal. Por exemplo, objetos diretos, objetos indiretos. Um pouquinho mais à frente, a gente vai ver quais pronomes que podem ser objetos diretos e quais pronomes podem ser objetos indiretos. E os pronomes do caso reto, eles vão desempenhar somente a função de sujeito da oração, tá? Bom, aqui em primeira pessoa, nós temos o pronome eu no singular e o pronome nós no plural. Em segunda pessoa, no singular nós temos tu e você e no plural nós temos vós e vocês. E na terceira pessoa nós temos tanto em singular e plural, no singular ele ou ela e no plural eles ou elas. Dentro dos pronomes oblíquos retos, nós temos os átonos e os tônicos. Os átonos, nós temos o me e o nos, que fazem parte da primeira pessoa, tanto do singular quanto do plural. Então, o me faz parte do singular e o nos faz parte do plural. Nós temos o te e o vos, que fazem parte da segunda pessoa, tanto do singular quanto do plural. E nós temos em terceira pessoa, no singular, o, a, si e lhe, e no plural, os, as, si e lhes, certo? E os pronomes tônicos, em primeira pessoa do singular, nós temos mim, comigo, e em segunda pessoa do plural, nós temos nós, conosco. Então, lembrando que a gente não deve confundir nos, fechado, né, com nós, aberto, tá? São diferentes. Bom, aqui na segunda pessoa, nós temos no singular ti, contigo,
singular, e vós, convosco, no plural. E os últimos, em terceira pessoa, dos pronomes oblíquos tônicos, nós temos no singular si, consigo, ele e ela, singular, e no plural, em terceira pessoa, nós temos si, consigo, eles e elas, tá certo? Então, esse daqui é o quadrinho com os nossos pronomes pessoais, tanto do caso reto quanto do caso oblíquo. Passando aqui o nosso slide, nós temos aqui como esses pronomes, eles são empregados. Bom, em relação aos pronomes pessoais, o emprego dos pronomes pessoais, nós temos os pronomes pessoais do caso reto e nós temos os pronomes pessoais do caso oblíquo. Com alguns pronomes pessoais do caso reto, nós temos algumas observações aqui. Por exemplo, o tu, ele é usado somente em algumas regiões. E o você, ele é predominante no Brasil. Então, o tu, ele é utilizado lá no sul do país, né? Agora, aqui no centro-oeste, por exemplo, a gente utiliza muito o você, tá? E se a gente observar também em filmes de época, em novelas de época, as pessoas utilizavam muito o pronome reto tu, ok? Pode-se substituir nós por a gente em contextos informais. Então, na maioria das vezes, a gente, ao invés de utilizar o pronome nós, a gente utiliza a expressão a gente em contextos informais, né? Por exemplo, se a gente vai dizer assim, a gente irá ao cinema mais tarde. A gente procura utilizar o a gente ao invés de dizer nós iremos ao cinema mais tarde, né? Nesse contexto mais informal, nós optamos por essa expressão a gente. O vós, ele é restrito a contextos religiosos e cerimoniosos, e o vocês é predominante no Brasil. Então, o vós dificilmente a gente vai fazer a utilização dele, porque ele é mais utilizado em contextos religiosos ou em contextos cerimoniosos, tá? Quanto aos pronomes pessoais do caso oblíquo, eles são utilizados com preposição, certo? Então, aqui ele colocou um exemplo. Comigo e outros são utilizados com a preposição com. Então, por exemplo, se eu utilizar a preposição com mais o pronome ato no me, vai ficar comigo. Com mais o te, contigo. Com mais o si, consigo, tá? Os pronomes átonos de terceira pessoa, o a, os, as, são objetos diretos e o lhe e o lhes são objetos indiretos, certo? Então, um pouquinho mais à frente, a gente vai ver, quando a gente estuda sobre transitividade verbal, a gente vê justamente isso, essa questão dos pronomes que fazem a substituição de nomes e eles passam a desempenhar essa função, tanto de objetos diretos quanto de objetos indiretos, tá bom? Os pronomes átonos, o a, os, as, eles mudam conforme verbos que o antecedem. Então, por exemplo, se nós temos aqui verbos que antecedem esses pronomes, certo? Eles vão ter uma diferença na terminação. Se nós temos aqui os pronomes o, a, os, as, quando são precedidos de verbos que terminam por R, S ou Z, eles vão assumir essa forma de lolá, los, las, né? Que o verbo termina em consoante, que no caso é R, S ou Z. Agora, se os verbos tiverem a terminação em M, ão e ões, eles vão assumir a forma de noná, nos, nas, que é quando o verbo termina em um ditongo nasal, ok? Bom, vamos passar para o próximo aqui. Os pronomes de tratamento. Quando a gente fala sobre os pronomes de tratamento, a gente fala daqueles pronomes que eles são usados no lugar de pronomes pessoais do caso reto de segunda pessoa, que geralmente são utilizados para indicar o trato mais polido ou cerimonioso. Então, nós temos aqui a lista com algumas classificações desses pronomes de tratamento. Nós temos aqui o senhor ou a senhora, né, pessoa por quem se quer manifestar respeito ou distanciamento. Nós temos Vossa Alteza, e aqui a gente tem a abreviação, que é utilizado para príncipes e duques. Vossa Eminência, a abreviação aqui também, que é utilizado para cardeais.
Vossa Excelência, com abreviação, utilizado para juízes, parlamentares, generais e outras autoridades. Vossa Magnificência, tem a abreviação também, utilizados para reitores de universidades. Vossa Majestade, com abreviação, utilizado para reis e imperadores. E Vossa Santidade, utilizado para Papa. E aqui embaixo nós temos Vossa Senhoria, que é utilizado para funcionários públicos, graduados, militares de alta patente, qualquer pessoa que se manifeste respeito, sobretudo na correspondência escrita. Então, esses aqui são os nossos pronomes de tratamento e suas abreviações, ok? Bom, ainda quanto ao emprego dos pronomes de tratamento, ainda, nós podemos observar que alguns pronomes de tratamento, eles podem se referir à terceira pessoa. E nós podemos substituir, por exemplo, a palavra vossa por sua, que também é um pronome que a gente dificilmente utiliza, né? E nós temos aqui também a concordância dos pronomes de tratamento, que é sempre, observem essa palavra aqui, sempre feita na terceira pessoa do discurso. Então, quando nós formos fazer a concordância dos pronomes de tratamento, a gente sempre precisa fazer essa concordância na terceira pessoa do discurso, certo? Passando para o próximo, nós temos aqui os pronomes possessivos. O que são pronomes possessivos? Eles indicam um vínculo, geralmente de posse, como o próprio nome diz, entre um elemento e uma das pessoas do discurso. Na maior parte das vezes são adjetivos, por exemplo, minha casa, está dando ideia de posse, que a casa é minha. Mas também eles podem ser usados como substantivos. Esta casa é minha. Nesse caso aqui, esse minha está sendo utilizado como substantivo. Então, vamos observar aqui alguns pronomes possessivos em relação a um possuidor e a mais de um possuidor. Nós temos aqui em primeira, segunda e terceira pessoa. Em primeira pessoa, nós temos meu, minha, meus, minhas, nosso, nossa, nossos, nossas. Em segunda pessoa, teu, tua, teus, tuas, vosso, vossa, vossos, vossas. Em terceira pessoa, seu, sua, seus, suas. E repetindo, né? Seu, suas, seus, suas. A primeira coluna aqui é em relação a somente um possuidor e aqui em relação a mais de um possuidor, que é quando a gente tem singular e plural, ok? Passando para o próximo. Bom, ainda sobre o emprego dos pronomes possessivos. Como que a gente faz o emprego desses pronomes? Os pronomes possessivos seu, sua, seus, suas, eles podem gerar ambiguidade, ou seja, duplicidade de sentido. A gente pode entender de duas formas diferentes, referindo-se à segunda ou à terceira pessoa. Por exemplo, se eu coloco aqui João e eu, não, João, eu acho que Carolina comeu seu sanduíche. Quando a gente coloca que eu acho que Carolina comeu seu sanduíche, a gente não sabe se a Carolina comeu o sanduíche dela ou se ela comeu o sanduíche do João. Então, a gente precisa ficar muito atento quando formos fazer a utilização do pronome possessivo seu, sua e suas variações, para não gerar ambiguidade desse tipo aqui. Então, olha só. Pode-se usar dele, dela, deles ou delas para se referir à terceira pessoa e evitar a ambiguidade. Então, para evitar essa ambiguidade, a gente pode fazer a utilização dos pronomes dele, dela, deles e delas na terceira pessoa. Olha só, João, eu acho que Carolina comeu o sanduíche dela. Quando a gente utilizou esse pronome dela, ficou muito bem claro que o sanduíche comido foi o de Carolina e não o de João. Agora, se a gente tivesse colocado o pronome possessivo seu, aí teria gerado ambiguidade, tá bom? Bom, os pronomes possessivos, eles podem ser usados com valor subjetivo, indicando carinho, ironia, desdém, apreciação, simpatia e interesse também, tá bom? Então, os pronomes, eles podem ser utilizados com esse valor aí também. Bom, sobre os pronomes demonstrativos. Os pronomes demonstrativos, eles situam as referências em relação às pessoas do discurso, em relação ao espaço,
ao tempo e ao próprio texto. Bom, pode-se combinar com algumas preposições. Em mais esta, a gente tem nesta. De mais isso, nós temos disso. A mais aqueles, nós temos aqueles. Lembrando que a gente precisa fazer a utilização do sinal indicativo de crase, né? Que a gente tem um azinho, preposição, mais um artigo, tá bom? Bom, dentro desses pronomes demonstrativos, nós temos os pronomes em primeira, segunda e terceira pessoa e temos os pronomes demonstrativos que são variáveis e os invariáveis. Dentro dos variáveis de primeira pessoa, nós temos este, esta, estes, estas. De segunda pessoa, esse, essa, esses, essas. E de terceira pessoa, aquele, aquela, aqueles, aquelas. E os invariáveis de primeira e segunda, terceira pessoa, nós temos isso, ou melhor, isto, isso e aquilo. Os pronomes variáveis, eles podem ser substantivos ou adjetivos. Os variáveis. E os invariáveis, eles podem ser somente substantivos, tá bom? Então, a gente precisa ter bastante cuidado. Então, os variáveis, eles podem ser substantivos ou adjetivos, e os invariáveis, eles podem ser somente substantivos. Os as podem ser demonstrativos, quando retomam ideias do texto. Pode-se substituir por isso, ou quando precedem a palavra que. Podem se substituir por aquilo, aqueles ou aquelas. Aí temos o exemplo aqui. Não me belisque, não o faça. Esse faça é a mesma coisa que isso. Estou pedindo educadamente. No outro exemplo, aquelas que não tomarem o remédio vão continuar doentes. Aqui, em aquelas, a gente tem a união de as mais aquelas, certo? Passando para o nosso próximo aqui, nós temos o emprego dos pronomes demonstrativos. Dentro do emprego dos pronomes demonstrativos, nós temos este, esta, isto, que se referem à primeira pessoa, ou seja, elementos próximos de quem fala. Tempo presente, elementos que quem fala apresentará. Os outros pronomes, esse, essa e isso, se referem à segunda pessoa, ou seja, elementos próximos do interlocutor, tá? Tempo passado ou futuro pouco distante, elementos mencionados anteriormente. E aquele, aquela, aquilo, eles se referem à terceira pessoa e se referem a elementos distantes, tanto da primeira pessoa, da pessoa que fala, quanto da segunda pessoa, que é a pessoa com quem se fala, em relação a um tempo passado muito distante e o elemento mais distante, numa sequência de elementos, ok? Então, a gente tem que ter muito cuidado quando formos utilizar, principalmente, este, esta, esse, essa e isso, né? Porque a gente tem que ter muito cuidado para não confundir. Este, esta, isto, sempre em primeira pessoa, que é um elemento voltado para a pessoa que está falando. A segunda pessoa é elementos que estão próximos com a pessoa com quem eu falo, e aquele, aquela, aquilo estão próximos, estão distantes tanto da pessoa que fala quanto da pessoa com quem se fala, tá bom? Bom, os pronomes demonstrativos, eles podem ser usados com valor subjetivo, indicando desprezo, admiração, apreço, intensidade, humor ou malícia, tá bom? Os pronomes também podem ter essa utilização. Pronomes indefinidos. Os pronomes indefinidos, eles fazem referência vaga ou imprecisa à terceira pessoa do discurso. E dentro dos pronomes indefinidos, nós temos os pronomes variáveis e os pronomes invariáveis. Aqui nós temos a lista dos pronomes variáveis e aqui alguns poucos que são os invariáveis, tá? Então, a gente precisa ter isso daqui bem em mente para não confundir um com o outro. Alguns desses pronomes indefinidos são somente substantivos, como, por exemplo, a palavra alguém. Outros, ele já recebe uma característica de adjetivo,
que é a palavra cada, por exemplo. E outros podem ser substantivos ou adjetivos, dependendo do contexto, que é o caso da palavra nenhum, tá bom? Bom, vamos ao próximo aqui. Emprego dos pronomes indefinidos. Alguns pronomes indefinidos, eles mudam de sentido conforme a sua posição em relação ao substantivo. Então, eles podem vir antes ou depois do substantivo. Essa diferença de posição vai trazer um sentido diferente, tá? Em relação ao substantivo. Então, aqui com o pronome algum, alguma, alguns, algumas. Então, vamos ver o que acontece aqui com ele. Se esses pronomes estiverem vindo antes de um substantivo, ele vai ser indefinido e ele vai indicar um número indeterminado de elementos. Por exemplo, se eu digo assim, alguns garotos fugiram. Eu não sei quais garotos fugiram, foram alguns. Então, tá me dando uma ideia de algo indefinido. Agora, se eu coloco assim, aluno algum chegará atrasado. Aí, a palavra algum, ela está vindo depois do substantivo aluno. Então, ele vai ter um valor equivalente a nenhum, né? Ele é indefinido, que equivale à palavra nenhum, tá bom? Quando nós tratamos dos pronomes, né, indefinidos aí, certo, certa, certo e certas, se ele vier antes do substantivo, ele vai ter uma indicação de número indeterminado de elementos. Por exemplo, não entendi certos exercícios. Eu tenho uma quantidade indeterminada de exercícios que eu não entendi. Pode ser 1, 2, 3, 4, tá? Ele dá uma quantidade indefinida, porque ele vem antes do substantivo exercícios. Agora, se eu coloco um exemplo assim, os exercícios certos valerão nota. Aí sim, essa palavra certo aí ele vai estar com a característica de adjetivo com o sentido de correto, com o sentido de adequado, aí já vai ter um outro sentido, ok? E com a palavra qualquer ou quaisquer, se ela vier antes de um substantivo, será um pronome indefinido, né, que indica um número indeterminado de elementos, ou seja, eu não sei a quantidade exata de elementos. Por exemplo, qualquer pessoa pode pegar a senha. Eu não tenho uma quantidade exata de pessoas que podem pegar a senha, porque ele veio antes do substantivo pessoa, é um número indeterminado. Agora, se eu coloco um outro exemplo assim, era um malandro qualquer. Malandro é um substantivo e a palavra qualquer veio depois. E aí, esse qualquer, ele vai ter um sentido de adjetivo, né? Ele vai ter uma característica de adjetivo, melhor dizendo. E ele estará com o sentido de depreciação, né? Um sentido depreciativo, quando eu falo era um malandro qualquer, ou seja, você não dá muita importância, tá certo? Bom, quando a gente fala de pronomes relativos, os pronomes relativos, eles relacionam orações, tomando uma palavra ou expressão anterior denominada antecedente, retomando. Então, os pronomes relativos, eles possuem essa função de relacionar uma oração com a outra e eles fazem essa retomada de ideias anteriores, de palavras anteriores, de expressões anteriores, que são denominadas de antecedente, ok? Dentro desses pronomes relativos, nós temos os pronomes relativos variáveis e os pronomes relativos invariáveis, tá bom? Dentro dos variáveis, nós temos os, qual, quais, as, qual ou quais, né? Ali os quais, melhor dizendo, os quais, as quais, cujo, cuja, cujos, cujas, quanto, quantos e quantas. E os invariáveis nós temos quem, que e onde, tá? Esses pronomes relativos, eles são sempre substantivos e à exceção do variável cujo, que ele vai ter um valor de adjetivo, tá bom? Passando para o próximo aqui.
Bom, nós vamos falar um pouquinho sobre o emprego do pronome relativo que. Pronome relativo que, como diz aqui, ele é o mais utilizado e é o que dá mais trabalho para a gente identificar dentro das orações. Lembram quando nós estudamos sobre as orações subordinadas e nós vimos lá as orações subordinadas substantivas, que elas sempre iniciam por um pronome relativo que? Pois é, o que faz todo esse papel aí dentro das orações, por exemplo. Ele relaciona as orações e ele é um dos mais utilizados, tá? E ele pode vir com ou sem preposição, dependendo do contexto em que ele se encontra dentro da oração. Bom, aqui, nem sempre o que é pronome relativo. Deve-se identificar o antecedente e verificar se é possível substituir por o qual, as quais, a qual, as quais. Se a frase fizer sentido, trata-se de um pronome relativo. Então, se a gente conseguir fazer a substituição desse pronome pelas expressões o qual, a qual, os quais, as quais, aí a gente pode ter certeza que se trata de um pronome relativo. Se não conseguirmos fazer essa substituição, aí é porque o que vai ter um outro tipo de função, vai ser um outro tipo de pronome, menos pronome relativo, tá bom? Bom, mudando de slide aqui agora, vamos falar um pouquinho sobre o emprego do pronome relativo o qual e suas variações. Pronome relativo o qual, ele equivale ao relativo que, com as preposições sem, com e durante, deve-se usar o qual e suas variações. Usa-se para dar mais fluidez e clareza ao enunciado, evitando repetição do que. Até mesmo quando nós formos fazer a construção de orações e a gente perceber que a gente está utilizando muito o pronome relativo que, é a hora que a gente vai poder fazer a substituição pelo pronome relativo o qual, desde que haja sentido, desde que a gente consiga fazer essa substituição aí de forma correta, tá bom? A gente precisa ter muita atenção para evitar ambiguidade, para evitar repetição de palavras, tá bom? Então, por isso que a gente faz aí a utilização desses pronomes relativos, tá certo? Bom, passando para o próximo aqui, nós temos o emprego dos pronomes relativos onde e quem, certo? Bom, o onde retoma antecedentes que se referem a lugares físicos, tá? Então, onde faz referência a lugares físicos. Por exemplo, se eu falo bem assim, João, aonde você vai? Quando eu falo aonde, isso daí está dando ideia de movimento. Quando eu falo onde, está dando ideia de lugar físico, de lugar próprio, materializado, tá bom? A gente tem que ter cuidado com isso aí. Informalmente, onde é usado para se referir a antecedentes não físicos. O onde também ele pode ser combinado com o a, quando usado com verbos em movimento, que no caso foi o exemplo aonde, né? Se eu falo, João, aonde você vai? Então tá dando ideia de que o João vai se movimentar para algum lugar. Aí é a hora que a gente junta o a mais o onde que forma o aonde, tá bom? O quem? Ele retoma antecedentes que se referem a pessoas ou coisas ou animais personificados, tá bom? E o onde e o quem podem ser usados sem antecedente específico, onde indicando o lugar em que e o quem indicando aquele que, tá bom? Passando para o próximo, temos aqui o emprego do pronome relativo quanto e suas variações. Bom, ele tem como antecedente os pronomes indefinidos tudo, todos e todas. Todos quantos necessários podem fazer a coleta de sangue neste fim de semana. Então, a palavra quanto não tem como ele aparecer sozinho, né? Quantos necessários podem fazer a coleta de sangue? Então, aqui ele vai sempre aparecer aqui com um antecedente indefinido, sendo tanto o tudo como todos ou todas, tá? E o pronome relativo cujo e suas variações tem o valor relativo e possessivo, ou seja, ele tem dois valores, tanto de pronome relativo quanto de pronome possessivo, e esses dois valores são simultâneos, ou seja, ao mesmo tempo. Equivale à expressão de quem, de que e do qual. A mãe desesperada
cuja filha está desaparecida, foi internada. Quando a gente coloca cuja filha, está dando ideia de que a filha é daquela mãe, ou seja, está dando uma ideia de posse, né? De relação àquela mãe. Então, esse pronome relativo cujo, ele tem esses dois valores, tanto de relativo quanto de possessivo ao mesmo tempo, simultaneamente, certo? E no nosso último slide, para terminar aqui sobre o estudo dos pronomes, nós temos os pronomes interrogativos. O que são esses pronomes interrogativos? Eles são empregados para introduzir orações interrogativas, tanto sendo elas diretas quanto indiretas. Numa oração interrogativa direta, por exemplo, qual o seu nome? O qual é um pronome interrogativo, ele vem no início. E numa indireta, gostaria de saber qual é o seu nome, né? Aqui a gente já não utiliza um sinal de interrogação, porque aqui é uma afirmação. E dentro desses pronomes interrogativos, nós temos os variáveis e os invariáveis. Os variáveis nós temos qual ou quais, quanto, quanta ou quantos e quantas. E os invariáveis, nós temos o que e o quem, que não tem como a gente colocar nem em masculino nem em plural, tá? Os pronomes interrogativos, eles podem ser usados em enunciados exclamativos, assumindo um valor subjetivo. Então, não é sempre que a gente vai utilizar, por exemplo, um pronome interrogativo o quê? Numa pergunta. Eu posso utilizar no enunciado exclamativo. Aí vai ser a hora que ele vai assumir um valor subjetivo, um valor específico para um enunciado num contexto exclamativo. Por exemplo, que alívio! Quanta alegria! Aqui a gente não está fazendo pergunta nenhuma, a gente está só expressando uma admiração, certo? Bom, pessoal, quanto aos pronomes, é isso aí, tá? Caso tenham alguma dúvida, por favor, entrem em contato, né, pelo e-mail profanasaber@gmail.com, certo? Eu vou mandar nos avisos lá do Delta as páginas de atividade para vocês fazerem e em breve a gente terá uma reunião no Zoom para tirar toda e qualquer dúvida que ficou em relação à explicação ou aos exercícios do livro, tá bom? Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!